E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra, em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar ao seu coração nesta manhã, que é uma palavra muito forte, muito poderosa. E aqui a gente pode tirar algumas lições, aqui tem várias lições, mas eu quero destacar, a primeira coisa é que eles haviam trabalhado a noite inteira, já estavam lavando as redes, já estavam preparados para ir embora, frustrados porque passaram a noite inteira sem conseguirem nada. Mas aparece um homem querendo pregar a palavra, querendo usar o barco dele, e eles, sem pestanejar, eles permitem a Jesus a utilizarem o barco deles para pregar. Eles estavam disponíveis, ainda que tenham trabalhado a noite inteira, ainda que estavam com o sentimento frustrado por não ter conseguido pescar nada. Eles estavam à disposição de Jesus, se colocaram à disposição de Jesus. Mesmo não sendo, na visão deles, estando bem, não sendo pessoas perfeitas aos olhos deles, eles estavam disponíveis para Jesus. E Jesus pregou ali o evangelho, logo em seguida Jesus já havia visto, já havia percebido que eles estavam frustrados. Já havia percebido que eles não tinham pescado nada. E Jesus dá uma palavra para eles. E essa palavra é uma palavra para eles irem mais fundo, para eles irem mais profundo, para eles irem mais além. E Jesus dá uma instrução para eles. E é interessante que quando Jesus fala isso para eles, Pedro, ele se levanta e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Senhor, nós fizemos a noite inteira o que o Senhor está mandando a gente fazer. E não pescamos nada, não conseguimos nada. Mas ele diz: mas segundo a sua palavra,
nós vamos. Segundo as suas instruções, nós vamos fazer. E é interessante porque quando Jesus fala isso para eles, a resposta de Pedro foi uma resposta de obediência, foi uma resposta de fé, uma resposta que estava mostrando que acreditava na palavra dele. É muito importante que nós, mesmo estando frustrados com muitas coisas, mesmo nós estamos cansados com muitas coisas, nós, em primeiro lugar, nos colocarmos à disposição de Jesus, nos colocarmos à disposição do Senhor para que Ele faça o que Ele precisa. Colocar à disposição de alguém é nos estar disposto a fazer o que Ele precisa, o que Ele nos pede. Jesus estava precisando do barco deles para pregar o Evangelho. Talvez poderia ser outras coisas, mas o mais importante é que nós precisamos estar disponíveis para o que o Senhor precisar. E a segunda coisa é seguirmos a orientação de Jesus, acreditarmos nas palavras dele, termos fé nele. Pedro estava tendo fé. Essa atitude de Pedro foi uma atitude de fé. Senhor, nós não fizemos nada, não conseguimos nada, mas segundo a sua palavra. Nós acreditamos na sua palavra e nós vamos. E quando nós agimos com fé, quando nós colocamos a nossa fé em prática e seguimos as instruções de Jesus, as coisas dão certo. Porque Jesus sabe muito além. Tem muito trabalho, tem muitas dificuldades, mas se nós estivermos debaixo da palavra dele, das instruções dele, nós alcançamos, porque Jesus sabe passado, presente e futuro. Jesus sabe onde estão os peixes. Jesus sabe o que nós precisamos fazer. E às vezes nós temos que ir além, nós temos que ir mais fundo, nos aprofundar mais, nos esforçar mais, sabe? Ter mais um esforço a mais. Muitas pessoas hoje eu tenho observado que não têm se esforçado tanto para buscarem a Deus, para fazerem a obra de Deus, para fazerem as coisas de Deus. E nós precisamos nos esforçar mais. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor ele sempre cumpre com a sua palavra. Mas nós temos que fazer isso debaixo da orientação do Senhor. E a Bíblia diz aqui que Pedro, ele vai junto com seus companheiros e ele pesca. E a Bíblia fala que eles pegaram tanto peixe, que as redes estavam se rompendo. É interessante que quando Jesus manda a gente fazer algo, nós precisamos estar preparados para o que ele vai nos dar. Pedro, ainda bem que tinha amigos, companheiros ao seu lado. Porque se ele não tivesse, ele não teria tomado posse da bênção total que o Senhor tinha. As redes estavam se rompendo. E ele teve que fazer sinal para os seus companheiros, chamar os seus companheiros, seus amigos, para poder ajudá-lo. Nós precisamos estar preparados para a bênção de Deus, para o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem bênçãos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, mas nós precisamos nos preparar, estudar, orar, buscar, estar preparado. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para o que Deus tem. Muitas pessoas, Deus vai dar uma bênção para eles e eles se afastam da igreja, se afastam de Deus, né? Não querem mais buscarem a Deus. E isso é muito rotineiro, acontece muito, principalmente na igreja. As pessoas vão na igreja, fazem campanha, recebem a bênção e somem, não aparecem mais. Não querem mais servir a Deus, só estavam por causa da bênção. Isso é muito preocupante, porque Deus quer que você receba a bênção dele. Deus tem bênçãos para você. Mas se você não tiver cuidado, você perde essa bênção que Deus te deu. Pedro, se não tivessem amigos para estar ali junto com ele, para ajudá-lo, ele teria perdido a bênção. E é interessante que quando nós temos amigos, nós precisamos saber quem são esses amigos.
Amigos de verdade são aqueles que te ajudam a se aproximar de Jesus. São aqueles que te ajudam a permanecer na presença de Deus. São aqueles que te ajudam a segurar a sua bênção, aquilo que Deus te deu. Não são amigos que fazem com que você se afaste de Deus, se afaste do que Deus te deu. Então, amigos são aqueles que estão ao seu lado, para te auxiliar a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter amigos e precisamos ter amigos assim. Ainda que sejam poucos, você pode ter um amigo, 2 amigos, 3 amigos, não importa a quantidade. Mas quando se refere a amigos, o mais importante é a qualidade. É a qualidade dos seus amigos. E Pedro tinha esses amigos que o ajudavam nesses momentos. E principalmente nesse momento que Deus tinha dado a bênção, ele estava próximo de perder a bênção que Deus deu, porque ele não estava tão preparado assim. As redes estavam se rompendo, mas ele tinha amigos para ir lá e auxiliar ele a permanecer com a bênção, a permanecer com aquilo que Deus deu para ele. E quando Pedro chega perto de Jesus de volta, a Bíblia fala que Pedro, ele se prostra diante de Jesus. E ele fala: Senhor, se afaste de mim. Eu sou pecador. Eu não mereço o que o Senhor tem feito para mim. Isso fala muito com relação à humildade, com relação ao reconhecimento de quem nós somos. A primeira coisa que nós precisamos para estar na presença de Deus é reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que nós não somos dignos de estar na sua presença, porque nós somos pecadores. Mas por que nós estamos? Porque Ele permite que nós estejamos, mas é porque a sua graça e a sua misericórdia nos permite. O seu amor por nós. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós nos prostramos. Nós buscamos a Ele por misericórdia. A maior bênção que Deus possa nos dar, ou que nós possamos pedir a Deus, é a sua graça e a sua misericórdia. A sua graça é a bênção imerecida, ou seja, é a bênção que Ele tem para nós. Que Ele nos dê a sua bênção mesmo nós não merecendo. Isso é graça. E a segunda coisa que nós precisamos é da sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então, quando nós nos chegamos ao Senhor, perto, próximo ao Senhor, nós precisamos nos achegar com humildade, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que nós somos pecadores. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Eu não sou digno de que o Senhor esteja próximo de mim. Se prostrar diante dele, diante do Senhor, para que ele possa nos perdoar e derramar a sua unção, a sua graça e sua misericórdia. A Bíblia diz que Pedro se prostrou diante dele. Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi de uma forma que nem Pedro mesmo esperava. Pedro não esperava mais que Jesus chamaria ele para pregar o evangelho ou para fazer algo assim. Pedro já estava tão frustrado porque havia deixado as redes, né, vazias, frustrado porque já tinha passado a noite toda, não conseguia. Então, ele não se achava digno, né, de estar diante de Jesus. Então, quem é Pedro? Pedro já se achava: eu não sou digno nem de levar a sua palavra. Mas a resposta de Jesus foi: Pedro, a partir de agora, a partir desse momento agora, porque você está reconhecendo que você é falho, que você não depende só de você, que a sua força não está em você, que
que o que você vai fazer não depende só de você, mas a sua humildade de reconhecer que você é pecador, que você é falho. Você é como se você estivesse me dizendo: eu dependo de ti, eu dependo do Senhor Jesus. Então, por causa disso, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. A partir de agora, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles reconhecem que é pecador, que é falho, ele está demonstrando: eu dependo do Senhor para fazer alguma coisa. Então, querido, é em nome de Jesus que nós possamos, nesse momento, entender que nós precisamos reconhecer que dependemos de Jesus. Andar segundo a sua palavra. Andar segundo as instruções da sua palavra, os seus ensinamentos debaixo da sua palavra. Mesmo estando frustrados, mesmo, reconhecendo que somos falhos e pecadores, mas nós precisamos nos prostrar diante dele, buscar ele, andar na sua presença e andar debaixo da sua palavra. Jesus disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E a Bíblia diz, no versículo 11, diz: e levando os barcos para a terra, eles recolheram os barcos. Ele disse: deixaram tudo. Eles deixaram tudo e o seguiram. No versículo 11 está escrito isso. Deixaram toda a sua vida para trás para seguir a Jesus. Deixaram de trabalhar, deixaram de fazer as coisas? Não. Está dizendo, deixou os barcos lá, largaram tudo e foram seguir a Jesus. E é o que as pessoas hoje precisam, é o que você precisa, é o que nós precisamos. Deixar a nossa vida do passado para trás. Deixar as coisas do passado para trás. Como Paulo disse, eu sigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Nós estamos aqui nessa terra por pouco tempo, um curto espaço de tempo. E nós vamos um dia para o céu. O Senhor tem um céu preparado. A Bíblia diz que nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Se nós vivermos 80, 90, 100 anos é muito. Comparado principalmente com a eternidade que nos espera. Então, para nós conseguirmos isso, porque o único caminho para nós chegarmos até isso, até a eternidade, é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, a única maneira de você seguir é deixar as coisas do passado para trás. Seguir para o alvo. Abandonar as coisas do passado e seguir para o alvo, seguir a Jesus. E caminhar para a eternidade que já te espera, que já está preparado. Então, em nome do Senhor Jesus, que você fique com essa palavra, que você medite nessa palavra, que você, compartilhe essa palavra com as pessoas, sigam a Jesus, fale de Jesus para essas pessoas, compartilhe, e fale com as pessoas que elas precisam deixar as coisas para trás e seguir a Jesus. Porque a eternidade nos espera e está bem próximo. O mundo que nós estamos vivendo, se você parar para observar em sua volta, você vai ver que está bem próximo. Seja de nós partirmos, ou seja de Ele, Jesus, vir nos buscar. As duas coisas estão muito próximas. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, continue firme e o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe.